Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções. Eu sou Luiz Fernando Roxo, responsável pela área de opções da Banif Invest. Estou dando uma olhada aqui, estava um pouco ruim a imagem, acho que agora já está ok. Se todo mundo estiver vendo, escutando ok, por favor me avisem aí. Gente, então bem-vindos a mais um chat de opções. Hoje um pouquinho mais vazio, porque o link não está na página principal lá do auditório, mas é ótimo, não tem problema. As pessoas que costumam acompanhar o nosso chat já estão presentes. É bom que a gente pode falar de maneira mais informal e de repente ir direto aos assuntos, o que é bastante importante. Acho que um dos primeiros comentários que a gente deve fazer é que o mercado anda muito randômico, né? Ele anda muito indo e voltando, variando muito, mas sem sair muito do lugar, né? Ele anda muito com retorno à média, né? A gente diz que ele está com uma característica de retorno à média e ele anda oscilando aí numa faixa, vamos ver mais ou menos, e não tem nenhum valor de análise técnica. O que eu vou falar é simplesmente um comentário. Não, por favor, tentem buscar nenhum tipo de conhecimento que traga benefício financeiro, que talvez essa minha análise de mercado não tenha essa conotação de tentar ajudá-los a ganhar dinheiro com um insight de curto prazo. Simplesmente uma percepção mesmo, né? A gente, com o mercado, acho que está dando para enxergar aqui, o mercado bastante randômico, né? Ó, primeiro, os últimos dias todos a gente atingindo fechamentos muito próximos, né? E o máximo de hoje muito próximo dos últimos fechamentos, e a gente nessa faixa de preço que vai aí mais ou menos entre 50 e 55 mil pontos já desde agosto, né? Então bastante interessante observar isso. Não sei se a gente é capaz de obter algum benefício financeiro com essa observação, mas de fato é o que vem ocorrendo. Gente, a volatilidade subiu um pouquinho mais. A gente já estava com a volatilidade relativamente mais alta por conta das últimas variações mais significativas. Lembrando que nós fizemos uma palestra aí uma semana e meia atrás mais ou menos sobre volatilidade, que a volatilidade cai aos poucos e sobe rápido, né? Vocês se lembram essa característica da volatilidade. Uma outra característica interessante da volatilidade é que ela costuma subir nas quedas, né? Quando os candles são maiores e o mercado se move de maneira mais rápida, que é nas quedas, e a volatilidade costuma subir devagar quando o mercado, a volatilidade costuma cair devagarzinho, o mercado vai se acalmando quando a bolsa sobe também devagarzinho. Uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês hoje, antes disso a gente vai ler alguns comentários aqui. A pergunta que está sendo feita é com relação à margem, né? Se é possível colocar outras coisas que não dinheiro como margem, esse tipo de detalhe operacional, mas o próprio Márcio já está explicando lá como é que são esses detalhes. Legal, vou mostrar para vocês. A gente vem falando sobre a volatilidade e vocês têm condições de olhar a volatilidade implícita na nossa planilha. Eu vou mostrar de novo para vocês daqui a pouquinho, mas é só bater o olho lá que você já sabe. Como é que vocês fariam para obter a volatilidade histórica sem ter a necessidade de calcular numa planilha ou calcular num software e fazer contas e cálculos matemáticos e coisas assim? Venham aqui no Shark Broker e apertem aqui no mercado e estratégia. Vocês estão vendo? Vou aumentar o zoom aqui, ó. E eu vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, mercados e estratégia. Então clica aqui e aí vai ter aqui estratégias com opções, né?
Então clique em estratégias com opções. Existe um software, é um software da FlexCam. O professor Luiz Maurício foi a pessoa que ajudou a desenvolver esse software. Eu tive no começo um pouco de diferença com o software, mas agora já me acostumei um pouco e até sou capaz de indicar para vocês a utilização, para vocês começarem a mexer com esse software. Clica aqui, ó, em simulador. Então em cima tem início, depois tem scanner, não devia ter apertado, depois tem mercado e depois tem simulador. Vamos clicar aqui em simulador. Olha que interessante. Se você escrever Petro 4 e colocar qualquer uma opção, aperta aqui mais call. Ela vai aparecer aqui alguma opção. A opção não é importante. O importante é que aqui, ó, onde está escrito volatilidade histórica, eu vou até tentar aumentar um pouco mais esse zoom para vocês enxergarem. Aqui, ó, onde está escrito volatilidade histórica, 35 e 32, essa é a volatilidade histórica linear, não é a exponencial. Ela não tem aquele tratamento EWMA que, quando a gente passa para vocês aqui a volatilidade, o Márcio já passou aqui no sistema de vocês, vocês conseguem ver a volatilidade exponencial. Aqui nesse caso não. Aqui no caso do Shark, vocês têm a volatilidade histórica linear, mas veja que a diferença é muito pequena. Enquanto a histórica linear está em 35 e 32, a histórica exponencial está em 33 e 55. Então a diferença é muito pequena. Agora vamos mudar para outro papel. Vamos escrever aqui vale 5. Então, escrevendo vale 5, inclui aqui mais uma opção, né? Aperta aqui no mais call, e aí a volatilidade implícita, histórica, perdão, linear da Vale 34,19, enquanto a exponencial com tratamento EWMA 32,8. Legal. Agora vamos ver como é que está a volatilidade de BVMF3. BVMF3, vamos colocar uma call aqui, 41,56, enquanto a exponencial 41,92. Então praticamente a mesma coisa a BMF, a volatilidade exponencial da volatilidade linear. Depois a gente vai ver a OGXP3. Ela anda variando bastante, né? A volatilidade histórica deu uma subida boa por conta da alta de 6% de anteontem, mas vocês vão se lembrar, de ontem, mas vocês vão se lembrar que a volatilidade histórica, um candle de alta e um candle de baixa não faz diferença. Ó, 50,91 a histórica contra 53,63 a histórica exponencial. Então a linear 50,91 e a exponencial 53,63. Engraçado que Petro e Vale, a histórica linear está mais alta e na OGX mais baixa. Não sei o que quer dizer isso. Acho que não tem nenhum conhecimento, nenhum aprendizado que a gente pode ter de curto prazo observando isso. De qualquer maneira é interessante. Gente, então já vimos como é que vocês em casa podem utilizar o sistema de estratégia de opções no módulo simulador para ver qual é a volatilidade histórica. Vamos aproveitar que existe esse sistema, esse software, e vamos utilizar mais esse software, tá? Vamos utilizar um pouco mais. Olha, o Equelen está dizendo assim, aqui para mim aparece a histórica de OGX como 59 e 78. Aonde você está vendo isso, Equelen? Por favor, é nesse mesmo software ou é em outro lugar? Enquanto isso, eu vou diminuir o zoom, colocar novamente aqui a nossa tela centralizada
e aí nós vamos mostrar a planilha, tá? A planilha de opções. O L. Jones está dizendo que faz simulação nessa planilha, quer dizer, bem interessante, bem legal. E o Equele está dizendo sim, na mesma planilha está com a call padrão que veio OGXP15. Que planilha que é, Equele? É a nossa planilha que você fez o download ou é o software que está no Shark? Diz aí pra gente. Enquanto isso, vamos ver como é que andam as volatilidades implícitas. Olha lá. Enquanto então a volatilidade histórica, tanto a linear quanto a exponencial de Petro na faixa entre 33% e 35%, a volatilidade implícita na faixa aí dos, olha lá, 24, 27, 26, 24, 26, então é na faixa dos 25% mais ou menos. É que ele não, só fala pra gente que ele está dizendo se tudo bem, deixa pra lá, só diz onde é que você viu essa volatilidade pra gente acompanhar. Depois a Petro L, então a Petro K, volatilidade implícita média na faixa dos 26, 26,5. Na L, volatilidade implícita média na faixa dos 27, 27, 25, 25, 26. Também a mesma coisa na faixa dos 25. O destino 2099 está dizendo que para ele aparece uma volatilidade de 50,91 na OGXP. Para a gente também. Mesma volatilidade. Na Petro A, que é mais longa ainda, volatilidade na faixa dos 26% também. Olha, tudo bastante empatado, menos a A23 que provavelmente não teve negociação. Aí na Vale K, que é a mais curta, a Vale K faltam 20 dias úteis para o vencimento, praticamente um mês, né? E a volatilidade implícita da Vale, vencimento K, dentro do dinheiro, né? Essas daqui bem dentro do dinheiro, K36 3,60, 31%, K38 31% também, K40 26,5, K42 25, K44 25. Aí tá meio bagunçado, né? A volatilidade média é na faixa dos 27, talvez alguma coisa assim. Na Vale L, volatilidade implícita na faixa dos, olha lá, L38 31, L40 28, L42 27, L44 26,5, L46 26,5, média aí também de mais ou menos uns 27%. Vale A, que é a mais longa de todas, vamos abrir aqui. Avaliar então na faixa dos 28 para as mais caras e mais dentro do dinheiro, 28 e 29, 26, 25 as mais baratas, então por aí, a faixa é dos 28% também. Já a BVMF, enquanto a histórica está na faixa dos 41%, a implícita da BVMF implícita da BVMF na faixa aí de, olha lá, a 9 está 40%, a 10 35%, a 11 32%, então uns 36% aí de média. Vamos ler alguns comentários aí. Primeiro o Marcos dizendo que o som está cortando, veja a turma aí se a turma toda está escutando bem. O Sebastião
Sabiston, desculpa, Sabiston dizendo que acompanhava a gente lá no outro chat e tá gostando de acompanhar a gente. Bacana, Sabiston, bem-vindo aí, e vamos acompanhar agora de segundas e quintas, aqui um espaço bem aberto, podemos conversar do assunto que a gente quiser, investimento, temos mais tempo, né, praticamente 1h15, 1h20 em cada um dos chats, então bem legal. O Márcio está dizendo que a D está conversando lá com o Ekelen sobre as opções. O Ekelen está perguntando se a gente vai abordar sobre o plano hoje. Vamos sim. Gente, uma coisa que precisa ser feita, o Márcio está me lembrando aqui, é que agora a taxa de juros mudou. Ela não é mais 12%, ela é 11,5%. Então vou ensinar para vocês como é que vocês mudam a taxa de juros de uma maneira bem simples. Vocês vão aqui em Data, clica aqui na aba Data. A gente já vai mudar também, então provavelmente nos próximos dias já deve aparecer uma planilha nova já com a taxa de juros correta. Mas clicando aqui em Data, indo lá em Selic, estão vendo aqui Selic, é a célula G2, vou dar um zoom para vocês enxergarem um pouco melhor, tá aqui, G2, centralizar um pouco, é só digitar 11,50 ao invés de 12%, e vocês vão ver que em todas as abas, por exemplo, BVMFK que a gente estava acompanhando, BVMFL na verdade, já está aqui com 11,50 de taxa. A BVMFL pouca liquidez, então não vale a pena acompanhar a volatilidade, porque ela não está certa. E vamos ver agora a volatilidade implícita média das opções OGXK. Enquanto no papel a OGX está com mais ou menos 53% para o modelo EWMA, que é o exponencial, e está mais ou menos 51% para o modelo linear, a volatilidade implícita, que é a real, que o mercado está trabalhando, está bem mais baixa. Acho que as pessoas não conseguiram ver onde era a aba para a gente fazer a mudança da planilha. Então é aqui, ó, a aba Data, tá bom? É aqui que você vai mudar a Selic para 11,5. De qualquer maneira, a OGXK então com as seguintes volatilidades: volatilidade implícita da 11, 42,68, da 12, 41, da 13, 39, da 14, 35, aí a 15 aí já faz a curvatura do Smile, 38% novamente, uma média aí de uns 39% mais ou menos, 40% de volatilidade, enquanto está 51% na histórica. O que é essa diferença, gente? Vou colocar um pouco o meu rosto, se pipocar a gente muda. Essa diferença se deve o modelo estatístico ser um modelo que, através de um cálculo simples, que é o cálculo do desvio padrão, tentar estimar qual é a percepção, a sensibilidade de risco com relação ao papel. E o modelo implícito não, ele é de fato a percepção de risco que as pessoas estavam na média quando resolveram apregoar aquele determinado preço, resolveram fechar um negócio de opções naquele determinado preço. A diferença entre as duas é a seguinte: a volatilidade implícita ela é bem mais sensível e ela de fato reflete a mudança no sentimento de percepção de risco do investidor. Nesse caso específico, a OGX ontem teve uma alta de 6%, enquanto no modelo tradicional de volatilidade, uma alta de 6%
faria com que a volatilidade subisse, porque é um candle grande e a variação média aumentou. Como o papel vem de uma grande queda, uma alta mais significativa dessa não faz com que a volatilidade suba. Muitas vezes faz com que a volatilidade fique parada ou até caia. A maior lição que a gente pode ter sobre o mercado financeiro, uma das maiores lições, é que cada dia a gente vai ver uma história nova, algo muito diferente, muito esquisito acontecendo. Não sei se todo mundo aqui se lembra do dia 31 de outubro de 2008. Dia 31 de outubro de 2008 foi o último dia da crise, foi o primeiro dia que o mercado subiu, depois de muitos e muitos meses com o mercado em queda. Quedas muito significativas e um medo muito grande, e foi também o momento em que o mercado se acalmou e percebeu que poderia haver uma solução para a crise internacional. Nesse dia, a volatilidade, aliás, vou começar falando pelo papel. O papel Petro e o papel Vale subiram em média 12%, 11%, 12%. Eu vou até mostrar para vocês no gráfico. Vou colocar no gráfico para vocês darem uma olhadinha. Então, vou abrir aqui o Shark e aí vamos ver. Eu tenho até um gráfico guardado disso, mas eu não vou achar agora. Não estava lembrando de falar sobre esse assunto hoje. Então, vamos ver aqui o Shark. Vejam aqui o gráfico de Petro. E aí nós vamos tentar ir a 2008. Infelizmente ele está parando em 2010, tá? Eu vou pegar um outro software aqui que tem gráfico e vou mostrar para vocês enquanto a gente vai continuando a conversar. Então, nesse dia, depois que o mercado tinha caído em outubro mais de 30%, a gente teve dia 31 de outubro, 1º de novembro, um candle de 12% de alta. Pelo cálculo da volatilidade histórica, a volatilidade subiu, deveria ter subido, né? Se o mercado subiu 12%, o que deveria ter acontecido com as opções? As opções no dinheiro, as opções fora do dinheiro? Certamente deveriam ter subido. E, de fato, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que neste dia, mesmo com uma alta de 12% no papel, as opções no dinheiro ou levemente fora do dinheiro caíram. Por que as opções caíram ao invés de subir se o papel subiu 12%? Porque no dia 30, 31, a volatilidade histórica e a implícita principalmente estava em 180% a 190% ao ano de volatilidade. As pessoas não estavam com medo do risco, elas não tinham uma percepção de risco muito sensível, elas estavam em pânico, né? Ela era um cagaço sem fim. E aí, no primeiro dia de alta, quando o mercado sobe 12%, as pessoas se acalmam, a volatilidade implícita cai do tal dos 180% para, sei lá, 140%, 150%, e as opções caem. Olha que engraçado. Uma opção que estava custando 30 centavos, o papel subiu, sei lá, R$1, R$1,50, né? O delta dela era 30, 40 centavos, ela deveria ir de 30 centavos para 70, e a opção fechou no mesmo preço. Foi uma coisa muito, muito surpreendente, muito interessante. E acreditem, isso acontece e isso vai voltar a acontecer no futuro. É muito interessante. Gente, vamos agora falar como ficou o nosso plano, tá? O Equelem que está pedindo para a gente olhar, e além dele, mais gente deve estar interessada. Antes disso, eu só vou mostrar o gráfico desse dia para vocês se situarem. Eu não tenho o gráfico da opção, eu tenho guardado. Márcio, anota para a gente mostrar esses dois gráficos na segunda-feira. Eu faço questão, eu tenho guardado aí o gráfico do candle do papel, com aquela baita alta, todo mundo achando que teoricamente o papel teria que subir por causa da alta, e na verdade o papel não subiu, o papel caiu. Muito interessante. Então, vou mostrar um outro software de cotação de vocês que tem uma série histórica um pouquinho mais longa.
tá aqui. Foi aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vou tentar dar um zoom aqui, deixa eu ver como é que eu faço isso. Legal. Foi exatamente isso aqui, ó. Uma queda muito acentuada, né, no mês de outubro. Perceba que o mês de outubro começou aqui, né? O mercado caiu o mês de outubro inteiro. E aí, no finalzinho de outubro, né, nos últimos dias de outubro, a gente teve essa queda aqui, de que o mercado teve praticamente 2 circuit breaks no mesmo dia. E depois a gente teve este segundo candle aqui, que foi um candle em que o mercado subiu. Aqui, ó, na volatilidade histórica, vocês estão vendo que a volatilidade histórica estava em 104%. Olha aqui do lado direito. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. No lado direito você consegue ver aqui, ó, a volatilidade em 104%. E perceba como deste dia para esse não houve uma mudança. Mas na volatilidade implícita houve. Por quê? Porque este candle aqui, branco, esse martelão aqui, representou um grande alívio para o mercado financeiro, fazendo com que as pessoas se acalmassem e a volatilidade implícita afundasse. E, consequentemente, a volatilidade implícita se afundando, as opções tiveram uma grande força, porque se lembram que tem 5 forças que influenciam para as opções, elas tiveram uma grande força para baixo, fazendo com que mesmo que o delta puxasse para cima, o gama puxasse para cima, o teta não atrapalhasse tanto, o vega, né, que é a taxa que mede a sensibilidade da mudança do preço da opção para uma mudança na volatilidade, fez com que as opções nesse dia caíssem. Gente, vamos ver o plano. Para quem está começando agora, ou para o Sabiston, eu vou decorar Sabiston depois, para o Sabiston que começou a rever o chat agora, o que a gente fez? A gente montou um plano, tá? Esse plano tá aqui, ó. Plano de lançamento coberto e compra de opção como seguro. Então o que a gente faz? Compra o papel, vende uma opção, a primeira fora do dinheiro, vai na opção seguinte, na segunda opção e faz uma compra. Para não ficar com aquela chatice de ficar lendo o plano aqui, eu vou abrir a planilha que a gente planejou, que a gente fez para vocês. Então começamos aqui, olha, vocês se lembram. No dia, tem anotado aqui no plano, deixa eu jogar aqui pro lado e dizer para vocês que dia que foi. Então no dia 8 de setembro, o que a gente fez? A gente foi lá e comprou o papel Petro, 1000 ações da Petro por 20,61. Nesse mesmo dia, nós vendemos a Petro J21 por 65 centavos e compramos a J22 por 33. Então olha lá, o papel era 20,61, nós vendemos a primeira fora do dinheiro, a levemente fora do dinheiro, e compramos a seguinte, a segunda fora do dinheiro. Aí o que a gente fez? A gente aguardou e, como as opções caíram bastante, a gente foi para o mês seguinte, que foi Petro K. Olha lá, Petro K está aqui. Aí a gente foi lá, vendeu, recomprou as opções, onde é que está dizendo o preço? Deixa eu ver aqui, Petro J. Tá, o Petro J tá. Isso. Recompramos as opções por 20 centavos, que era o preço que a gente definiu, que ia recomprar a J21, e fizemos uma rolagem para o mês seguinte. Por que a gente já foi para o mês seguinte? Já trocou a Petro J21 para K21? Porque faltava menos de 20 dias úteis para o vencimento.
Então, faltando menos de 20 dias úteis para o vencimento da J, e se a J atingir 1% do valor do papel, que é o nosso planejamento, a gente vai lá, recompra a opção que está vendida, e que era a J21 por 20 centavos, e aí vende a K21, e nós vendemos a K21 por 65 centavos. A J21 tinha sido vendida por 65 também. Então nós fizemos um negócio. Ué, tá certo? Não, tá certo. Foi no mesmo, absolutamente pelo mesmo preço. E aí o nosso custo era 25,29 a partir do momento que a gente fez a rolagem para K21 e K22. Por que que o nosso preço de custo caiu? Porque a gente ganhou dinheiro na trava de baixa, na hora que a gente lançou a opção 21 e comprou a de 22. Agora novamente a gente pôs alguma grana no bolso e novamente a K21 caiu. Ela hoje está custando 8 centavos. A gente recomprou ela na faixa dos 20 centavos. E temos uma outra aba aqui, outra planilha aqui embaixo, que é de K, a segunda rolagem que a gente fez, que já é para K20 com K21. Foi a segunda rolagem que a gente fez. A K20 nós vendemos por 20 centavos e a K21 nós compramos, a K20 nós vendemos por 50 centavos e a K21 nós compramos por 20 centavos. E agora o papel está custando R$18,80. Então, para fazer uma rolagem, para recomprar a K20, vender a K21 e partir para uma outra opção que a gente vai ver qual que é na hora de fazer o ajuste, nós precisamos que a K20 chegue a 19 centavos. 19 centavos, porque o papel está praticamente R$19. Vamos ver como é que fechou essa opção. Ela está 22, mas vamos ver como foi o mínimo dela. Lembrando que, como a gente só acompanha essa estratégia segundas e quintas-feiras depois do mercado fechado, se no meio do caminho a opção esteve abaixo desse preço, mas depois subiu de novo, a gente não faz a rolagem. A gente só simula a rolagem se a gente abrir a planilha e o preço tiver abaixo ou tiver 19 centavos, mesmo 20 centavos, talvez a gente já fizesse a tal da rolagem. Essa opção é Petro K21, eu vou digitar aqui em qualquer lugar, só para a gente ver. Petro K21. Eu vou dar um zoom para vocês enxergarem um pouco melhor. A K21, não é a K21 não, é a K20. Petro K20. 22 centavos ela fechou, preço mínimo 19. Então, pelo preço mínimo, nós teríamos feito a rolagem se a gente estivesse acompanhando a estratégia online. Como a gente simplesmente está fazendo uma simulação didática, um paper trade, só quando a gente tem o nosso chat, então não foi feita a rolagem, mas não há nenhuma perda com relação a isso. Existe duas perguntas. Uma pergunta aqui do Equelen. Ele diz assim: Roxo, na compra da K, você sempre mantém as mesmas opções? K21 e 22. Ou poderia ser K20 com 21, por exemplo, já que a ação caiu no período. Olha, nós já estamos na K20 com 21. Nós não estamos na 21 com 22. Mas assim, na hora de recomprar, nós vamos recomprar a opção que nós estamos vendido, que é a K20, que é essa daqui, ó. E vamos vender a K21, que é que a gente está vendido. E vamos achar uma nova opção. Nesse caso, a opção que deveria ser vendida é a primeira fora do dinheiro. Se o papel está R$18,80, a primeira fora do dinheiro qual que é? Essa daqui, de R$19. K19 com K20. No máximo, nós poderíamos fazer já o próximo vencimento L, né?
e aí a gente faria ou 20 com 21 ou 19 com 20. Mas como hoje faltavam apenas 20 dias úteis, a gente ainda faria a rolagem no mesmo vencimento. Uma coisa muito importante, gente, é que a gente criou uma regra pré-definida, né? Uma regra estanque, uma regra burra, no sentido de que não há subjetividade, não dá pra gente interagir e no meio do caminho dizer assim, como o mercado caiu muito, então eu acho que eu não vou rolar. Então esse tipo de coisa não pode ser feito. Mas uma observação significativa é a seguinte: quando o mercado vem caindo bastante assim, e fica muito tempo caindo e parado, existem períodos em que ele dá uma grande alta, então a gente poderia sofrer esse tipo de coisa, né? A gente vai rolando, colocando 20, 30, 40 centavos no bolso, mas o mercado dá uma subida de uma hora para outra e pega a gente tendo e sendo obrigado a fazer uma rolagem de R$2, porque as opções entram muito no dinheiro e a trava de baixa tende ao exercício. Mas como nós não criamos nenhuma regra para isso, a gente vai continuar da mesma maneira. O que a gente poderia fazer no futuro era simplesmente dizer o seguinte: olha, se num período de tantos dias a gente fizer mais do que tantas rolagens, a gente pode deixar um pouco mais frouxa a rolagem, ou rolando por uma opção um pouco menos cara, ou numa quantidade menor. Eu acho que uma quantidade menor fica interessante, mas nós não temos essa regra e nem vamos incluí-la por enquanto, porque a gente ainda conhece muito pouco do sistema, a gente conhece ainda muito pouco das regras, a gente pegou ainda um período de mercado muito curto, com poucos tipos de variação, poucos padrões de mercado, e vai parecer, né, uma coisa meio filosófica, mas quando a gente vai montar uma estratégia para investimento em bolsa, é como se a gente estivesse montando um barco para suportar qualquer tipo de tempestade, né? Não só as tempestades médias ou não só as tempestades dos últimos 60 dias, mas quando a gente constrói um barco, e isso a gente aprende com quem fez engenharia naval. Eu tenho um amigo que fez engenharia naval e eu já li bastante sobre esse tipo de coisa. A gente precisa construir o barco para aguentar a onda do século, a onda dos 100 anos. E uma vez a cada 100 anos vai haver uma onda extremamente gigante, muito, muito grande. E se você não preparar o seu barco para essa onda especificamente, nesse dia o teu barco vai afundar. E métodos, sistemas de investimento em bolsa são muito semelhantes. Aliás, é mais fácil comparar a bolsa com mar turbulento, com vento turbulento, do que com outros tipos de metáfora que a gente costuma fazer por aí. Então temos que nos preparar para a onda dos 100 anos. Então não é porque a gente fez várias rolagens no mesmo mês que a gente vai começar a incluir regras diferentes e mudar o nosso parâmetro, as nossas regras. De qualquer maneira, vamos ver aí quais são os comentários do Equelen, e o Márcio também comenta algumas coisas. O Equelen diz o seguinte: esta segunda rolagem foi feita com K20 e 21 abaixo das anteriores. Como fica se o papel disparar para cima dentro desse mesmo período de vencimento? Teremos que fazer a rolagem com prejuízo nas opções? É isso? É isso mesmo. Se perto do vencimento as opções já estiverem tendendo a dar exercício, faltando 5 dias úteis, a gente vai pagar para fazer a rolagem. A brincadeira é essa, é encher a nossa banheira com canecas menores de travas de baixa e de vez em quando ter que pagar quase R$2 para fazer a rolagem e sair da trava. E o nosso lucro virá, e só virá, se a gente conseguir mais canecadas, né, um volume maior de dinheiro com os lucros nas travas quando as coisas derem certo, do que perder quando as coisas derem errado. E as coisas vão dar errado de vez em quando, então a gente tem que acompanhar isso bem de perto. Então
a continuidade da pergunta do Equelem é a seguinte: e qual é o limite percentual de valor da opção que faríamos a rolagem com prejuízo? Qual seria o stop? Equelem, a gente, exatamente para deixar o plano simples, não criamos nenhum tipo de regra de rolagem para cima se o mercado subir. A gente só tem rolagem para baixo se o mercado cair. Para cima, a gente aguarda faltar 5 dias para o vencimento da opção e faz uma rolagem tradicional pagando. Temos que lembrar que para a gente montar um sistema, a gente necessariamente tem que partir do simples. Então, se a gente colocar novas regras, a gente não vai estar partindo do simples. O Márcio tem um comentário lá: o Roxo havia pedido para colocar as operações que estamos fazendo na série A. Então ele está mostrando aí que a gente operou a Petro A22 com 24 e a Petro A44 com 46. Elas estão com pouca liquidez, tá? Não é muita liquidez, e a gente tem operado esse tipo de trava com o robô. Gente, eu gostaria de pedir para vocês, dê uma aumentada aí na sala, tem mais gente na sala, isso é muito legal. Gostaria de saber qual se vocês têm alguma pergunta com relação ao plano, a esse tipo de estratégia onde a gente compra o papel, vende a opção e tudo mais, ou se a gente pode voltar a falar do Delta Hedge que a gente falou na semana passada, mas acabou não terminando a nossa palestra de Delta Hedge. Então, por favor, se tiver alguma pergunta sobre os assuntos de lançamento coberto e fazer trava de baixa, façam uma pergunta, e eu já estou abrindo aqui os nossos slides do Delta Hedge. Como a gente tem apenas 15 minutos, 7h10 agora mais ou menos, como a gente tem 20 minutos, 20 e poucos minutos para terminar o nosso bate-papo, então eu vou fazer, temos 25 minutos, eu vou fazer uma introdução ao Delta Hedge para quem não estava na semana passada, mas meio rápido, e aí já vamos partir para a parte do Delta Hedge que a gente não viu. Então, o L. Jones está perguntando: Roxo, o Tido está perguntando assim: olá Roxo, você tem algum outro dia agendado para falar sobre travas? Tidos, quinta-feira e segunda são os dias que a gente faz o nosso chat. No final não, acho que agora mesmo nós podemos fazer uma votação. Qual o assunto que vocês querem tratar no nosso próximo chat? Vocês preferem falar sobre travas, trava de alta, trava de baixa? Eu posso fazer de repente uma apresentação mostrando vários tipos de trava meio rapidinho, ou a gente pode focar num tipo de trava, ou aí escolher um assunto e aí a gente fala na segunda-feira. O L. Jones está dizendo assim: Roxo, como fica a estratégia Delta Hedge quando há distribuição de dividendo, como ocorreu na Vale? O strike muda e com ele o ponto de melhor ganho da estratégia segundo o gráfico? Olha, é o seguinte: quando há um pagamento de provento, há uma coisa engraçada e esquisita, que é a seguinte: temos várias pessoas envolvidas aí nas estratégias. Existe, por exemplo, um sujeito que está comprado no papel e vendido na opção, que é o caso do Delta Hedge, tá certo? No caso do Delta Hedge, como você está mais vendido em opções do que você está comprado no papel, o que acaba acontecendo é que o teu papel vai abrir no dia seguinte a um preço menor, o preço teórico de abertura é mais baixo, porque ele foi descontado dos dividendos, mas você vai receber os seus dividendos na conta. Então você tem direito aos dividendos e esse dinheiro é teu. Já as opções também vão ser corrigidas e o preço de exercício delas vai diminuir. E digamos que praticamente não há alteração de preço nas opções. Por que praticamente não há alteração de preço? Porque como o papel abre também desvalorizado e o preço de exercício da opção é mais baixo, uma coisa acaba equilibrando a outra. Porém, você tem razão.
Se depois que o mercado abrir, caindo, ele subir e as opções entrarem no dinheiro, você vai ver que o delta vai ficar negativo muito mais rápido. Por quê? Porque você está vendido numa quantidade maior de opções que você está comprado no papel. Então o que acaba acontecendo é que na hora que você abre a planilha no dia seguinte, o delta já vai abrir levemente negativo. A gente tem algumas soluções, algumas coisas podem ser feitas. A primeira coisa que pode ser feita é você antecipar, então no dia antes de ficar X, a gente sabe, eles avisam quando vai ficar X, você já faz uma simulação, vê como ficaria o delta e já ajusta. Vamos fazer uma simulação na planilha, eu acho mais simples, tá? Então vamos abrir aqui a planilha. Então estamos aqui na planilha e vamos fazer na Vale, tá? Vale L, que é um pouco mais longa. E assim, eu aconselho que vocês façam a trava de delta hedge na uma opção que seja líquida, que tenha bastante liquidez, mas um pouco mais longa. Acho que a L é ideal. Antes de continuar falando do dividendo, como é que a gente faria uma simulação para descobrir quanto que mudaria o delta no dia seguinte por conta da mudança dos proventos, eu vou ler mais algumas perguntas. O Ekelen está dizendo assim: imaginando que o mercado iniciaria um ciclo até o final do ano de recuperação e estando comprado em Vale ou Petro, qual seria a boa estratégia com opção, perdão. Olha, Ekelen, na verdade, se a gente tiver que seguir esse plano, tem que seguir o plano, não tem jeito. Imaginando que você está comprado em Petro e Vale e na expectativa de que o mercado suba no final do ano, eu acredito que a melhor estratégia é não fazer nada, simplesmente deixar como está e esperar o mercado subir. Uma outra coisa que você poderia fazer teoricamente é assim, imaginando que se o mercado não subir, ele pode até afundar, cair, para você tentar se proteger, seria fazer uma trava debaixo dessa, mas ao invés de receber 30, 40 centavos, tenta receber tipo 1,90, 1,95. Por quê? Porque aí o máximo que você perderia nessa trava de baixo, se o mercado subisse, que é o que você espera, é a diferença de 1,95 para R$2, que são 5 centavos. Então o teu risco máximo, que era de 1,50, 1,60, se você fez a trava de baixa recebendo 40 ou 50 centavos, nesse caso não. Nesse caso, o teu prejuízo máximo é apenas 5 centavos se o mercado subir. E se o mercado afundar, quer dizer, se a sua opinião, mesmo que provável e que lógica, estivesse errado, mesmo que você não acerte na sua opinião e o mercado afunde, aí a tua trava de baixa vira pó, a tua trava de baixa se desvaloriza e você perde menos no papel. Você coloca algum dinheiro no bolso que pode te ajudar, se o mercado cair, até a aumentar a tua posição em Petro e Vale. Gente, R$2 ou R$1,95 no caso da Vale, que está mais cara, que custa perto de R$40. No caso da Vale, pode ser uma trava de baixa com uma diferença de R$1 máxima, né? Faz aí uma 19,20 ou 17,18, alguma coisa assim, e recebendo entre 97 e 98 centavos, porque aí o teu prejuízo máximo são 2, 3 centavos. Temos várias perguntas interessantes. Então o Ekelen já perguntou uma boa estratégia. A Madu está perguntando assim: eu tenho uma, apenas quero saber se é um strike acima do preço do papel na hora da montagem. É isso aí, é um strike acima do papel na hora que você está fazendo a rolagem. Então você teve que rolar hoje, o papel está 20, você faz na 21, o papel está 19,50, você faz na 20, o papel está 20,5, você faz na 21. Então é exatamente na hora da rolagem, você escolhe a opção levemente acima do papel. Roxo, eu tô com o papel custando 20,20.
ou então na Vale, que fica mais interessante ainda observar. Eu estou com o papel custando 20,30, 40,30, e a opção, a primeira fora do dinheiro é de 42. Eu vou na de 42 mesmo ou vou na de 40? Aí você escolhe. Talvez valha mais a pena você ir na de 40, que é a no dinheiro, né? Tá praticamente no dinheiro. E aí, Roxo, eu vou em uma ou na outra? Aí, nesse caso específico, eu acredito que você possa usar um pouco da subjetividade, do feeling, né? Eu que sou um cara que critica o feeling a vida inteira, acho que em alguns momentos, como esse, vou escolher entre a opção 40 ou 42, estando o papel a 40,5, qual que eu vou? Aí você faz aí o seu palpite sobre o papel, e aí escolhe também de acordo com algum tipo de subjetividade. Olha que interessante eu sugerindo a subjetividade. O Tidos está pedindo para a gente fazer trava de baixa. Madu está pedindo para a gente continuar o Delta Red semana que vem. Nós ainda vamos falar mais de Delta Red hoje. O Marcos com K está dizendo que é melhor terminar esse assunto e depois a gente voltar para as travas. A maioria das pessoas está pedindo para a gente continuar com o Delta Red. A gente tinha o Delta Red só com opções, é verdade. Devemos terminar a segunda, tal. Então o Márcio já deu aí o veredito também. O Madu está perguntando, montagem também é no primeiro strike fora do dinheiro? Montagem também, no dia que você monta também você vai fazer a primeira fora do dinheiro, é o que está escrito lá no plano. Baixa o plano lá, dá uma lida. E acho legal que vocês palpitem também, opinem na lida. Gente, vamos lá no nosso slide do Delta Red para a gente montar o Delta Red só com opções. Então, o que é o Delta Red? O Delta Red é uma estratégia onde a gente tenta neutralizar o risco direcional da operação através da zeragem do indicador estatístico delta, que é aquele que mostra qual é a sensibilidade de uma opção para uma variação no preço do papel. No caso específico do Delta Red, nós vamos olhar o delta global da estratégia. A gente chama de delta resultante, que é o que? É a soma do delta do papel que está comprado, que é positivo, com a subtração do delta da opção que está vendida e que nesse caso é negativo e que nos dá um delta resultante. E aí a gente pega, vê o delta resultante e tenta igualá-lo a zero no momento da montagem, e depois a gente vai fazer aquilo que a gente chama de ajuste dinâmico. O ajuste é um stop dinâmico diário que favorece o equilíbrio. O que significa ajuste dinâmico? Significa pegar uma vez por dia, ou para quem não tem tanto tempo e não quer ficar acompanhando o mercado num prazo tão curto, uma vez a cada 2 dias você pega, abre a sua planilha, essa planilha mesmo que eu mostrei para vocês, em que a gente simulou o Delta Red, e ver como é que está o delta resultante. E aí, se o delta resultante tiver muito positivo ou muito negativo, a gente vai fazer uma pequena operação cirúrgica para ajustar e trazer o delta novamente para alguma faixa próximo de zero. Nós vamos falar sobre a faixa hoje também. O exemplo que a gente tinha era o seguinte: compra do papel Petrobras a R$50 e venda de 1.700 Petro I50 por R$ 49,58 a R$ 2,58. A volatilidade implícita do papel estava em 36%, faltavam 22 dias úteis para o vencimento e a Selic estava em 11,43. Olha, ela foi, voltou, está de novo em 11,50. Por isso que eu gosto de vez em quando de manter os slides só para ver como, enquanto tudo muda, quanto mais as coisas mudam, mais elas voltam a ficar do jeito que eram, né? Então vamos continuar aqui. O delta é 0, né? Próximo de 0, 0,13. O gama é mais negativo do que o normal, porque eu não estou vendido num quilo só, estou vendido em 1,7 kg. Lembrando que
através do home broker a gente não pode fazer uma venda descoberta, a gente não pode ficar mais vendido do que comprado, então por isso a gente simplesmente vai fazer uma venda de 1.700, mas vai pular alguns strikes e vai comprar uma opção para não ficar vendido descoberto, para o home broker poder deixar a gente fazer o delta hedge sem problema. O theta é bem positivo, é muito importante que vocês saibam que o delta, o gama e o theta, o gama é a taxa de variação do delta, então é a sensibilidade, é a variação do delta para uma mudança no preço do papel. E o theta é o quanto a opção se desvaloriza com a passagem do tempo, é a cada dia, né, ou de hoje para amanhã, quanto essa opção vai se desvalorizar se o mercado ficar parado. Por incrível que pareça, o gama, que tem uma curvatura assim, e o theta, que tem uma curvatura assim, eles são espelhos, eles têm a mesma proporção, só que inversa. Eles tá me faltando a palavra agora, mas eles são os dois fazem parte ou dependem do VE, né? O VE, que é o quanto que há de prêmio de risco na opção que está sendo negociada. Prêmio de risco vai depender da volatilidade, tá certo? Então, o gama é uma medida do VE. Por quê? Porque quanto mais VE tiver a opção, maior é o gama. Porque as opções com maior gama, com gama mais sensível, as opções que tem o delta que variam mais, são aquelas que tem bastante VE. E as opções que tem mais theta, que mais se desvalorizam com a passagem do tempo, que tem mais prêmio de risco, também são aquelas que tem mais VE. Então, o gama e o theta são duas faces da mesma moeda, que é o VE. Então, não tem jeito. Se você tem uma operação com bastante theta, bastante taxa, que vai se beneficiar muito com a passagem do tempo, necessariamente o teu gama é extremamente negativo. Quando você tem um gama muito negativo, que é ruim, certamente você tem um theta muito positivo. Isso vale também ao inverso. Se você está comprando uma opção para especular, e está comprando uma opção levemente fora do dinheiro, que tem um potencial de gama muito grande e que pode aumentar o seu delta de maneira exponencial, certamente você está muito vendido em theta. Então, se o tempo passar e a alta que você espera não acontecer, essa opção vai se desvalorizar com muita significância, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é o gráfico do theta e do gama, para vocês verem como são realmente duas faces da mesma moeda. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que, obviamente, se o gama é muito negativo, o theta vai ser muito positivo. O vega também é uma medida do VE. O vega, se você tem muito prêmio de risco, muito VE, você tem muita volatilidade, significa que a opção é mais sensível à mudança na volatilidade. Mas o tempo também influencia muito no vega. Então, se você tem uma operação que há muita volatilidade e que falta muito tempo para vencer, ela tem bastante tempo, o vega é muito sensível, é bem negativo. Você está muito exposto a uma mudança na volatilidade. Se a tua operação é mais curta, por mais que a volatilidade implícita da opção que você vendeu seja muito negativa, isso não vai implicar em um vega muito sensível, muito negativo, porque o vega é uma composição entre o VE e o tempo. Olha que interessante. A gente vai aprendendo aí coisas novas todos os dias. Esse é o fluxo de caixa da estratégia. Comprei 1.000 do papel a 50, gastei 50. Vendi 1.700 de 50 a 2,58, recebi 4.386. Roxo, por que 1.700? Vou ensinar a fazer a conta daqui a pouquinho. Porque 1.700 é a quantidade exata que eu preciso vender da opção barata para zerar o delta do papel. Então, entre gastar 50 e receber 4.386, eu tenho um débito de 45.614. Esse aqui é o gráfico do delta hedge, se no dia do vencimento eu continuar com essa operação exatamente do jeito que tiver, não fizer nenhum ajuste, e
quanto que eu vou receber para os mais diferentes preços do papel. O papel aí na faixa dos 55 e tanto eu já entraria no prejuízo. O papel abaixo de 45 também me daria prejuízo. E o papel na faixa dos 50 reais, que é o preço que ele está hoje, me daria o lucro máximo da estratégia. É por isso que o Delta Red, comprado no papel e vendido na volatilidade, ele é uma venda de volatilidade. Comprado no papel e vendido na opção, perdão, ele é uma venda de volatilidade. Por quê? Porque eu tenho essa característica. Todas as vezes que vocês olharem uma operação, se o teu cunhado te disser, eu fiz uma operação que você compra um papel, vende uma opção, compra outra, vende a outra, chama Pterodátilo Platinum. Existe uma operação chamada Pterodátilo Platinum. Acreditem, tem, sei lá, 6 ou 7 opções envolvidas. Se ela tiver essa cara, essa angulação, vai ser uma venda de volatilidade, independente do que você fez para montar a trava. E se é uma venda de volatilidade, e se o preço do papel está aqui, se o papel ficar parado você ganha, e se o papel se mexer demais para um lado ou para o outro você perde. Isso é uma venda de volatilidade, independente do nome da estratégia, independente se você está mexendo com um monte de opção ou com uma só. O lucro máximo da operação seria com o papel 49,58 lá aonde maximiza o preço da opção, que é aquele ponto de convergência lá da curva, né? E o lucro máximo seria de 3.966. Isso dá quase 9% de retorno. Eu teria esse retorno se o papel ficasse parado exatamente onde está até o vencimento e eu não fizesse nenhum ajuste. Se eu fizesse ajustes, né, em cada ajuste o resultado diminui. Por quê? Porque se o mercado sobe, eu tenho que comprar um pouquinho. Para quê? Para trazer o delta que está levemente negativo para zero. Se o papel cai, o delta que agora está positivo também volta, eu tenho que ajustá-lo. Como? Fazendo um pouco de venda. E aí, como eu vou comprar na alta e vou vender na queda, cada vez que eu faço ajustes eu perco um pouquinho de dinheiro, faço um day trade no prejuízo. Como a operação ela é a favor da probabilidade, não há problema, porque você está tirando isso do retorno máximo que a operação poderia te dar. Então, simplesmente o que acontece é que a cada ajuste você vai diminuindo o teu lucro máximo na estratégia. Como é que funciona a estratégia dos ajustes? O resultado final depende dos ajustes, não depende do preço do papel. Quanto menos ajuste, melhor o resultado. Não depende do preço do papel. E o Vega negativo mostra que realmente é uma venda de volatilidade. Qual que era o conselho que eu dava para vocês na hora de fazer a rolagem? Eu mostrei uma planilha para vocês dizendo assim: gente, para fazer o Delta Red, você tem que cumprir duas regras que a gente, através de testes estatísticos e de testes na prática, operando a estratégia, a gente acredita que são boas estratégias de rolagem. A primeira estratégia de rolagem é muito parecida com a estratégia que eu sempre indico, que é assim: estou fazendo o Delta Red, fiz o ajuste para cima, fiz o ajuste para baixo, tal, faltando 5 dias para o vencimento, faço uma rolagem. Por que eu não vou fazer o Delta Red e não vou carregá-lo até o vencimento? Eu não vou carregar o Delta Red até o vencimento porque perto do vencimento o prêmio diminui, as opções bem dentro do dinheiro já estão com 100% de delta, as opções fora do dinheiro já estão com 0 de delta, e a opção no dinheiro, aquela com 50% de delta, ela vira o capeta. O gama dela sobe para 20%, 30%. Se você tem uma opção com 50% de delta, você tem que vender 2 kg para zerar o seu delta. Se você está vendido em 2 kg numa opção que tem 30% de gama, você vai estar vendido em 50% ou 60% de gama. Está vendido em 50% de gama, significa que uma pequena alta de R$1 no papel faz com que o teu delta, que seja 0 a 0, vá para menos 50 ou menos 60. E na queda a mesma coisa. Significa que a operação fica esquizofrênica, maluca. Então você não pode levar o Delta Red e carregá-lo até o vencimento. Faltando uma semana você faz a rolagem. Lembre-se como na segunda-feira, ao mostrar os nossos testes estatísticos, a gente mostrava como o resultado melhorava exponencialmente quando a gente aplicava esse tipo de rolagem. Segundo tipo de rolagem
que a gente vai sugerir é a seguinte: na hora que o preço da opção vendida tiver com delta, na hora que o delta da opção vendida tiver com menos do que 20%, chegar em 20%, é melhor você recomprar essa opção que está vendida e trocar essa opção por uma outra opção no dinheiro. Se faltar menos do que 15, 20 dias úteis para o vencimento, você rola para o vencimento seguinte já para uma opção no dinheiro ou levemente dentro. Se faltar mais do que 15 dias úteis, você pode fazer uma rolagem para o mesmo vencimento, só que para aquela opção no dinheiro que está com delta próximo a 50%. Por que nós não devemos ficar vendido em opções com delta muito baixo? Porque se o delta está em 20%, para que eu consiga zerar o delta resultante, comprado no papel que tem 100%, eu preciso vender 5 kg de opção, porque 5 vezes 20 dá 100, aí eu neutralizo. Só que ficar vendido em 5 kg de opção, se o gama dessa opção é 5 ou 6%, você vai estar super vendido em gama, toda hora vai ter que ficar fazendo ajustes enormes, vai ter que comprar um monte de pozinho para justificar a venda dos 5 quilos, então a operação também fica meio maluca. Então eu sugiro que a gente fique sempre vendido em opções próximas a 50%, e se o delta atingir mais ou menos a faixa dos 20%, fazer a rolagem. Gente, vamos agora dar continuidade ao nosso bate-papo e falar de delta hedge com duas opções. Olha lá, compra de 10 quilos da Petro 48 por 3,81 e venda de 12,5 kg de Petro 50 a 2,58. Como a I50 tem delta de 72,58 e a I48 tem delta de 72,80 e a I50 tem delta de 58,70, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar 72,8, que é o delta da opção mais cara, e dividir por 58,7, que é o delta da opção mais barata. Delta da opção mais cara dividido pelo delta da opção mais barata dá exatamente a quantidade que a gente precisa vender para neutralizar, para zerar o delta, para que a mais barata zere o delta comprada da mais cara. Vamos passar isso para a planilha e vamos fazer o exemplo na planilha, tá, gente? Daqui a pouco eu vou encerrar o chat, mas a gente vai dar continuidade mais na segunda-feira. O Equilente está dizendo assim: pode explicar por que a leitura delta, por exemplo, na sua planilha aparece diferente da planilha scan? Exemplo, vale K44, delta 6.10 e na scan tá 61.4. Olha, não é possível. Vale K44, vamos lá, K44, 6%. 6% equivale a 6% de R$1, tá certo? 6% de R$1. Por quê? Porque o delta ele é sempre medido em número de centavos, tá? Então significa 6 centavos ou 6%. Essa é a maneira de ler o delta, 6 centavos ou 6%. Vamos dar uma olhada na Vale K44 lá no scan, mas eu não sei porque que isso está acontecendo. Mas o correto mesmo é que a gente diga ou 6% ou 6 centavos. Estamos abrindo o scan aqui para vocês verem. Apertar em mercado, como é que acontece? Vamos mudar o papel para Vale. Então, ele não está dando pra gente. Vamos aqui no simulador que eu sei mexer. Então vamos lá, digitar Vale. E aí vamos incluir aqui a Vale K44 mais call. Como é que será que eu mudo? Olha, eu não vou conseguir ver isso agora porque eu tô apanhando aqui do scan e vou acabar fazendo feio. De qualquer maneira,
O Márcio vai aprender, nós vamos aprender como é que faz. E segunda-feira a gente vê essa diferença, porque que os deltas estão diferentes. Mas essa leitura de 6% é a leitura padrão do mercado, é o jeito que o mercado vê, que é os 6 centavos ou 6%. Vamos fazer aqui uma simulação então. Qual opção nós vamos comprar? Vamos comprar uma opção dentro do dinheiro. Então o papel está 37,24, vamos pegar a de 38. A de 38 ela é de 36,14. Então vamos na K. Não, vamos já na L, vale L, L38. Então a L38 tem 67% de delta, tá legal. 67% de delta, L38. Então nós vamos comprar 10 quilos. E aí, eu vou ensinar para vocês como é que faz a conta. Desculpa, aqui é conta. E aqui é 20. Quanto que nós vamos vender? Nós vamos pegar o 10, que é a base, tá certo? E vamos multiplicar. Ó, eu vou até dar um zoom bem grande para a equação que a gente está fazendo. Ela tá aqui em cima, ó. Vocês estão conseguindo ver? Então, D26, que é a quantidade do papel comprado, que é 10 quilos, multiplicado por quê? Multiplicado pela divisão do delta da mais cara, que é essa aqui, ó, L4, dividido pelo delta da mais barata, que é essa daqui, 50%. Ó, fecha o parênteses, dá um Enter, e deve ser uns 13,5 kg, quase 14. Ó, 13 kg 420. Então, é assim. Como não dá pra gente fazer 13,420, a gente faz 13,4 e tá ótimo. Como é que ficou o delta resultante? Praticamente zero. O gama negativo em 45%, 7 centavos de delta, e o vega em R$250 a cada 1% que a volatilidade implícita oscilar. Vamos tentar ler isso aqui. Quando você faz estratégia só com opções, esses resultantes aqui são resultantes financeiros. Ah, então, olha lá, o Mário está mostrando que é 0,06105, o que dá 6%, é isso mesmo, 6 centavos. Tá bom, Equilém? 0,06105 é 6 centavos, o que dá a mesma coisa que 6%. Vamos lá, gama de 45 centavos significa o quê? Significa que este delta que está 0,0, se o mercado subir 1%, o delta vai para menos 40, R$1, perdão. O delta vai para menos 45. Aí a gente vai ter que fazer um ajuste. No θ, significa que a gente vai ganhar 7,6 centavos por unidade que a gente está montado de hoje para amanhã se o mercado ficar parado. Significa o quê? 75 centavos por dia de ganho, tá? No começo, mais para frente vai melhorar esse ganho. O θ tende a melhorar com a passagem do tempo. E o vega significa que se a volatilidade subir ou cair 1%, se ela subir 1%, eu teoricamente perderia R$250, e se ela cair 1%, eu teoricamente ganharia R$50. O financeiro dessa trava, como é que é? O financeiro dessa trava é 6.630. Olha que interessante. Enquanto fazer uma trava de alta tradicional me custaria pelo menos R$1, que ela está dentro do dinheiro, nesse caso eu vou gastar 6.630 para fazer a trava. É muito barato. Estão reclamando que está muito zoom. Vou diminuir o zoom aí. Gente, mostrei a estratégia. O nosso horário já passou em alguns minutos. Eu não posso ficar muito tempo no ar. Eu vou agradecer vocês. E na segunda-feira vamos fazer simulação
E o que vocês acham da gente montar um plano de trade e acompanhar um plano de trade e escrever um plano de trade para um Delta Red só com opções? E aí a gente, além de tudo, vai zerar a ponta vendida no pozinho. Eu acho que fica muito legal, tá certo? Eu acho que fica legal. Então vamos mostrar mais a planilha, vamos mostrar o Delta Red, vamos fazer um Delta Red na prática. E de repente, o que a gente pode fazer também, Marcelo, que você achar legal, podemos pegar uma das carteiras que a gente opera e operar na prática. O que você acha? Pegar essa carteira nova que a gente está administrando agora e fazer aí uns 10 quilos de um Delta Red para a gente mostrar a operação na prática. E aí a gente consegue até mostrar nota de corretagem, mostrar como é que a gente comprou e vendeu. Então tá prometido. Para segunda-feira vamos terminar o Delta Red na teoria. Vamos escrever um plano de Delta Red lá no Word, passo a passo, com os capítulos. Podemos até usar a base daquele outro Word que a gente montou. Os capítulos a gente já tem mais ou menos organizado. E vamos montar a operação na prática para valer. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo no nosso chat. Acho que foi bastante bacana hoje novamente. Eu adoro esse assunto, tomara que vocês também gostem. E contem comigo através do e-mail lroxo@banifinvest.com.br ou lá no fórum do Banifinvest. Eu não tenho frequentado tanto porque a vida está corrida, mas o Márcio está sempre lá e sempre que der eu também dou uma aparecida. E segundas e quintas-feiras das 6h10 às 7h30 aqui no nosso chat. E teremos no futuro muitas novidades aí para quem acompanha e para quem é cliente Banifinvest. Gente, um abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e vamos cada dia mais aprender a lidar com o mercado, aprender a não ser humilhado pelo mercado, aprender a sobreviver no mercado financeiro. Um abraço para todo mundo e tudo de bom.